Olá, meus amigos, muito bom dia. Aqui está o Dr. Antônio Martins Farias. Muito obrigado por você estar me assistindo. Muito obrigado aos meus 449 inscritos. Estou muito feliz. Aumentou muito o número tanto de visualizações, claro, obviamente que a partir do momento que aumenta o número de inscritos, também aumenta o número de público e notório, né? Mas eu estou muito feliz, né? Os meus vídeos tinham uma média de verificação de 18, 20, né? Agora está com 60, 70, então realmente cada dia mais eu fico mais feliz. E se você ainda não se inscreveu, corra, se inscreva no meu canal, peça para um amigo, para uma amiga para se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, corra e se inscreva. Olha, muito obrigado mesmo, obrigado a você. Eu sempre falo que deixo aqui o meu telefone, meu e-mail, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Então, hoje, dia 15 de maio de 2024, são exatamente 9 horas e 9 minutos aqui em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, a terra da sulanca. Essa expressão ninguém quer mais usar, mas foi muito usada nos anos dos anos 70, que deu impulso, né, a esse boom, né, comercial, né, de Santa Cruz de Capibaribe, que já se reverbera para Toritama, Caruaru e todas essas cidades circunvizinhas. É um comércio muito grande, né, tem um chamado Moda Center, que é um parque de feira, né? As feiras são as sextas-feiras, mas parece que tem na quinta. Enfim, só se fala de comércio. Além de um outro grande shopping, né, que abriu e tá também, parece que as vendas agora esse mês dá mês de janeiro, fevereiro e março, o comércio dá uma trégua, não é aquele apogeu, mas a partir de maio, junho começa realmente as vendas. Oxalá que esse ano seja um ano de muita venda para Santa Cruz de Capibaribe, para que gere emprego e o povo fique feliz. Bom, o meu título de hoje chama-se Lula é melhor que Bolsonaro. Eita, para quem é bolsonarista, né, é uma ofensa. Mas vamos lá, gente, é o seguinte, com a tragédia do Rio Grande do Sul, Lula já mostrou que é melhor do que Bolsonaro, em alguns aspectos. Por exemplo, ele não negou a ciência, reconheceu a tragédia imediatamente, deslocou-se para o local, tem feito várias tentativas, né, de recuperar a economia do Rio Grande do Sul, já perdoou a dívida por 3 anos, né? Tem uma espécie de moratória por 3 anos a dívida do Rio Grande do Sul. Então, não ficou andando de jet ski enquanto o povo da Bahia morria afogado, como em 2000, no governo de Bolsonaro, né? Então, foi um governo, não é um governo arrogante. Com todo respeito, vocês me desculpem os bolsonaristas, mas Bolsonaro é muito arrogante, muito prepotente, muito agressivo, sempre agrediu a imprensa, principalmente mulheres, né? Isso desgastou muito a opinião do povo em relação ao ex-presidente que se encontra, infelizmente, hospitalizado. Tomara que ele se recupere o mais rápido possível e volte à convivência conosco, que afinal de contas, quando a gente defende a democracia, a gente defende a convivência com os contrários. Essa é democracia, né? É, também, né, o Lula não mostrou antipatia. O povo do Rio Grande do Sul parece que não gosta muito dele. O Bolsonaro foi muito bem votado naquele estado. Há uma prepotência da direita no Rio Grande do Sul, que naturalmente é uma região mais rica, mais desenvolvida. E a direita, ela é lamentavelmente de quem é rico, né? O pensamento de direita é um pensamento de quem é rico, de quem tem dinheiro, porque é onde eles seguram, eles não querem regras de Estado, eles querem liberdade, eles querem a tal liberdade de Jair Bolsonaro, é o direito do rico fazer tudo o que quer. Para o rico não há crime, ele pode fazer o que quiser. Então, pode blasfemar, pode ofender, isso é a liberdade. A liberdade da direita é essa, o radicalismo da direita é fazer tudo e negligenciar o coitado, aquele mais sofredor, né? Mas essa é uma culpa da direita, o pensamento da direita, né? É, Ainda falta muito, obviamente. As medidas do governo, por mais que sejam,
vamos dizer assim, vantajosas, né, não criará um clima de já superamos esta crise do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul vai levar muitos anos para se recuperar desta tragédia. Oxalá que medidas sejam tomadas para que não se repitam, né? Porque o Brasil e o mundo têm que se acostumar a conviver com tragédias como essa, e tendo em vista o aquecimento global, né? O desajuste ecológico que o planeta Terra passa, haverá sempre ou muita seca ou muitas enchentes. Isso vai virar uma rotina. Tomara que o Rio Grande do Sul, né, reconstrua a cidade de uma maneira mais segura, né, uma maneira mais contra as intempéries da natureza. Eu não vou me referir a Porto Alegre, porque Porto Alegre é uma cidade histórica, cheia de história, né, cheia de prédios. Eu acredito que transferir Porto Alegre não, mas tirar as moradias, né, das beiras dos rios é fundamental que o governo faça isso, né? Agora, são medidas que levarão muito tempo e também levarão consciência da população, né? O Rio Grande do Sul, ele tem algumas peculiaridades, né? Ele tem uma população envelhecida, por isso que vai ser difícil o Rio Grande do Sul se recuperar. O Rio Grande do Sul precisa de muita ajuda do governo federal, porque é uma população que tem maior número de aposentados, né? O Rio Grande do Sul tem uma juventude pequena, porque o Brasil está envelhecendo, e quando envelhece, as pessoas se aposentam. Acho que eu li hoje na coluna do Globo, né, para dizer assim, veja bem, a situação do Rio Grande do Sul é muito grave, porque ele tem o maior número de aposentados e pensionistas do Brasil. Então, quem é pensionista e aposentado terá mais dificuldade de trabalhar, de produzir e gerar riqueza. Não estou dizendo que o aposentado e o pensionista não geram riqueza, geram, porque eles pegam seus recursos da aposentadoria e da pensão e vão para o mercado, vão gastar, vão comprar. Isso está gerando riqueza. Mas a juventude é a riqueza de uma nação. E, infelizmente, governos passados não se preocuparam com isso, não fizeram um planejamento de incentivar que as mães fossem mães, né, de verdade, né? Mas o que aconteceu? Dos anos 70, 60, 70, 80, 90, a mulher que engravidava nas empresas era demitida, era excluída. A mulher que sai de salário de maternidade, ela ofende ao empregador, né? Tem até uma vez, eu estava assistindo, logo em 2015, 2016, 2017, eu estava numa instituição católica e tinha uma palestra, era um encontro, né? E um vereador da cidade, disse que era um absurdo, né, se ter salário de maternidade, porque quem pagava o salário de maternidade era o empregador, e que era muito difícil para o empregador pagar 9 meses, 6 meses, 9 meses de salário de maternidade sem a pessoa trabalhar. Para não envergonhá-lo, né, eu deixei ele terminar a palestra, depois fui para trás do palco e chamei e disse: olha, o senhor está errado, não é o empregador que paga o salário de maternidade. O salário de maternidade passa pelo empregador, mas ele é descontado da contribuição social que a empresa tem que recolher para a Previdência. Fala, mas eu não posso falar isso, porque se eu falar isso na Câmara de Vereadores, eles me batem. Sabe, foi em 2016, 2017. Eu me lembro dessa história, né? E só para ver o que foi, né, a campanha contra a maternidade. Veio o salário de maternidade, vem de 88, mas a sociedade não aceita. A mulher ainda é discriminada porque a mulher é engravida. Gente, mas se não houver gravidez, não tem futuro, não tem futuro. O empresário, ele precisa se conscientizar que a mulher grávida gera criança gera pessoas e que vão gerar consumidores. Mas não, o que o empresário pensa? Pensa só no momento, no lucro atual. Ele não quer ter condições de substituir uma mulher para dar à luz e ficar 6 meses ou 7 meses ao lado da criança, que é o momento que mais a criança precisa. Então, essas dificuldades que o Brasil precisa de passar a limpo, de questionar esse tipo de coisa, porque no momento de tragédia é que nós vamos ver. Porque a população do Rio Grande do Sul envelhecida
levará mais tempo para recuperar o Estado. O Estado do Rio Grande do Sul passa por uma tragédia, ou o Brasil passa por uma das maiores tragédias que nós já vivemos, desde 1500. E eu acho que ainda não caiu a ficha, como diz no popular. Nós estamos há 2 semanas, os rios vão levar pelo menos mais um mês para ecoar a sua água, para baixar a sua água. Quando baixar a água, que o povo pisar em terra novamente, é que vão ver a realidade. Por enquanto, acho que a ajuda é bem-vinda, todo mundo tem que ajudar, em qualquer parte do Brasil, quanto mais ajudar o povo do Rio Grande do Sul, melhor. Mas eu estava lendo hoje no Globo que os ajudantes já estão com depressão. Porque ver cenas como a gente vê na televisão, a gente se choca, imagine lá, né? Aquela pessoa, o soldado ou o voluntário que está ajudando aquele povo do Rio Grande do Sul. Para eu que estou aqui em Santa Cruz de Capibaribe gravando esse vídeo, é muito fácil, né, fazer qualquer crítica. Agora, eu não posso criticar o soldado, o voluntário que está a defesa civil lá, bombeiro, polícia militar, exército, marinha, aeronáutica, que estão lá, eles estão passando por uma situação muito difícil. Então, eu estava vendo uma repórter, para uma repórter chorar, é porque a situação é triste. E eu vi uma repórter de São Paulo que foi ao Rio Grande do Sul e chorou quando se pronunciou, porque ela viu coisas horrorosas, né? Então imagine a situação. Então, quando passar esse clima, é que nós vamos poder então fazer uma avaliação melhor da situação do Rio Grande do Sul. Agora, com isso, não tira da gente já fazer avaliações de que será muito difícil para o Rio Grande do Sul se recuperar. O Rio Grande do Sul só se recupera, volta a ser o que era, provavelmente voltar a ser o que era, ele nunca mais voltará. Mas pelo menos a pujança, a guerra, a força de vontade do gaúcho, a gente não pode perder, por maior que seja a tragédia. E dependerá muito da ajuda do governo federal. O governo federal vai criar o ministério lá. Que bom, mais um ministério lá no Rio Grande do Sul. Mas só isso não basta, porque não adianta criar um ministério no papel. A ação efetiva. E essa ação efetiva é com fiscalização, né? A transparência. O artigo 37 da Constituição nos dá nos permite fazer esse alerta, porque é o princípio da publicidade. Tudo que gastar, tudo que for dispendioso lá no Rio Grande do Sul há de ser fiscalizado, há de ser publicizado para que o povo, para que a sociedade gaúcha tome consciência disso. Há necessidade fundamental do que o Rio Grande do Sul, nesse momento, não tenha política. Não vá rever Alceu Colares, não vá lá para Pedro Simão, são históricos políticos, mas o Rio Grande do Sul precisa de sair da política e ajudar todos, independente de ideologia, PT, PDT, PT, PL, né? É momento de se unir, é o momento da união. A questão política faremos em outra oportunidade. Tá, Antônio, você está condenando a política? Não estou condenando a política, afinal de contas eu sou político, eu sou um agente político. Agora é preciso que nesse momento haja união. Chame o presidente Lula, o governador do Rio Grande do Sul, o prefeito de Porto Alegre e os prefeitos dos municípios atingidos, né, que possam ajudar a se unirem. A palavra correta é união. Porque o estado do Rio Grande do Sul está com problemas e vai precisar muito dessa união para se recuperar. Eu estava vendo um prefeito que ele criou uma confusão, uma briga lá com o ministro e parece que desmentido. A cidade que ele governa não tem a calamidade pública, então ele fez aquilo para aparecer. Gente, isso não é momento disso. Eu não quero aqui julgá-lo se ele está certo ou errado, cabe à justiça. Mas eu estava vendo nas redes sociais pessoas desmentindo o prefeito que a cidade que ele administra não precisou de calamidade pública. Ele decretou calamidade pública para aparecer, para fazer mídia. Isso não é momento disso, lamentavelmente, né? Então, a situação do Rio Grande do Sul é uma situação complexa, mas o governo Lula não se afastou, o governo Lula criou condições. Está atendendo 100%? Gente, nenhum lugar atende 100%. Não adianta querer, não tem um governo tão competente. O país não é um governo, a instituição pública no Brasil
é feita para burocratizar, ela é burocrática, ela demora ao atendimento. A gente sabe que os órgãos públicos não são totalmente competentes, são muitos incompetentes, porque é uma cabide de emprego, as pessoas são desmotivadas, os funcionários públicos são desmotivados, porque eles acham, não sei qual o salário, se eles têm direito ou não. Você vai no ministério, eu morei 8 anos em Brasília, quando eu subi e descia no elevador lá de serviço dos ministérios, só ouvia funcionário público, e o aumento sai quando? E o aumento sai quando? Eles não falam de outra coisa, a não ser aumento de salário. Porque ele não tem a preocupação, o setor público no Brasil não tem preocupação com a competência, não tem preocupação com a eficiência, não tem preocupação com a informação, porque ele só está pensando no salário dele. Ah, Antônio, você está falando mal infelizmente o setor público no Brasil é mal remunerado, é mal gerenciado e, acima de tudo, os funcionários públicos são desmotivados, principalmente no aspecto federal. Né? Não estou falando do município, que pouco conheço dos municípios, mas e os estados também. Mas sempre o serviço público é mal prestado, infelizmente, em qualquer governo. O Bolsonaro não prestou bom serviço, Sarney não prestou bom serviço, Collor não prestou bom serviço, Fernando Henrique não prestou. Tem uma deficiência, mas é o que nós temos. Né? Então a gente tem que entender desta forma. Agora, é preciso que a sociedade se manifeste. A sociedade cobrar eficiência, né? Cobrar publicização, acabar com o empreguismo, com o indicado que sente. Prefeituras têm que fazer concurso, não pode, 80% dos professores dos municípios são contratados. Contratados como trabalho temporário. Onde é que o trabalho temporário de 1 ano ou de uma gestão de um prefeito de 4 anos é temporário? Então, por que é temporário? Porque é os amigos dos amigos que indicam. Nós temos que acabar com isso. Os municípios têm que serem cobrados para fazer concurso público para professor, para médico, para guarda municipal e assim sucessivamente. Mas não, que os municípios gastam milhões com funcionários contratados, porque são os amigos dos amigos dos amigos que são indicados. Essa é uma realidade. Então, eu quero aqui dizer o seguinte, minha solidariedade mais uma vez ao povo do Rio Grande do Sul. Eu espero que o governo federal, os governos estaduais, os municipais se unam nesse momento. É um momento de angústia para o povo gaúcho, eu não quero nem comentar. Né? Eu ontem estava em Caruaru, almoçando, numa lanchonete muito, muito carinhosa lá no bairro do Salgado, e tinha uma senhora, e eu comecei a conversar com ela, e ela disse, eu sou vítima da enchente de Palmares, em 2010, foi uma tragédia, nesse tempo eu morava no Rio de Janeiro, mas fiquei chocado com essas enchentes. Então ela me falou que a sorte dela é que ela fez uma compra no supermercado e ela ficou no primeiro andar, inundou, ela disse que não deu tempo de fazer nada porque a água chegou, conversei com a vítima, né? Aí ela foi para o primeiro andar, daqui a pouco o primeiro andar encheu, ela foi para o teto da casa, para a cobertura. Ela disse que só levou os sacos de compra, né, do supermercado que acabaram de fazer, e o marido levou um bujão de água. Então elas ficaram 3 dias em cima no teto, esperando socorro. Ela disse que não consegue mais comer biscoito, porque de tanto biscoito e água que ela ficou durante 3 dias esperando socorro. Ela disse que compraram uma televisão, uma televisão, e ela, quando passou a chuva, ela disse que lavou, abriu a televisão, lavou com água, né, e ela ficou 3 dias no sol. E essa televisão, ela disse que ela não funciona, mas ela guarda essa televisão no quarto como lembrança, que ela diz assim, que a televisão é uma guerreira, porque junto com ela resistiu a esse trauma. Então, é um depoimento de uma vítima. Então, só o povo gaúcho é que sabe contar como ele está sofrendo. Não adianta eu aqui fazer, o povo gaúcho, não, o povo gaúcho sabe, é o povo gaúcho que vai contar a história de como foi o sofrimento. Agora, que a situação é grave, e compete ao governo federal fazer medidas. Porque está no artigo, está na Constituição, né, gente? O artigo 21 da Constituição diz assim, que é obrigação da União, né, promover políticas permanentes, né, contra as secas e contra as enchentes. Então, eu espero que o governo federal, a partir dessa tragédia do Rio Grande do Sul, que não fique no esquecimento. O meu medo é que daqui a 6 meses a gente não lembre mais da tragédia do Rio Grande do Sul. E que o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais esqueçam e não façam programas de prevenção contra a enchente. E, lamentavelmente,
Essa é uma política que tem que ser permanente, não dá mais para descansar, não dá mais para dormir, porque as chuvas virão cada vez mais fortes e as secas também. Ok, gente? Olha, você vê o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, 33% da receita líquida, corrente líquida, ou seja, a receita que vem para os estados, 33% de cada R$ 100, 33% é para pagar precatório. Então, a economia do Rio Grande do Sul é fragilizada. O governo do Rio Grande do Sul está devendo de cento e tantos bilhões de reais para a União. A despesa, né, que o governo Lula perdoou, a conta que o governo Gaúcho tinha que pagar à União, parece que dá em 10 a 12 bilhões por ano. Então é muito dinheiro que o Rio Grande do Sul deve. Os estados brasileiros, todos os 27 estados da federação, não fazem programas de prevenção de acidentes. Lamentavelmente, né, das 27 capitais do Brasil, fora as outras cidades grandes, não tem, só 15 é que às vezes tem um programinha ou outro de prevenção contra enchente. Lamentavelmente, as obras públicas no Brasil pegaram um vício trágico, não se termina mais. Só para dar um exemplo, quando eu cheguei aqui em 2015, já existia uma obra de uma latada, né, que chama-se de quadra esportiva num sítio, numa vila chamada Jerimum, no município de Taquaritinga do Norte. E até hoje essa obra não foi concluída. Então imagine, né, se em 2015 ela já estava sendo iniciada, né, com toda, e aí até hoje não foi inaugurada porque não terminaram essa obra. Então a prefeitura não tem interesse em terminar a obra mais. E é uma obra que são 10 anos, né? O ano que vem eu completo 10 anos que eu saí do Rio de Janeiro e essa obra, tomara que esse ano, né, ano da eleição, que o prefeito a conclua. Eu acredito que não concluirá, ficará mais o próximo prefeito que há de concluir essa obra. Então, as obras públicas, elas precisam de serem fiscalizadas, porque é muito dinheiro que vai para essas empreiteiras e eles ganham muito dinheiro e não terminam as obras, porque eles mexe, para nova licitação, mexe, nova licitação, ou novo aumento, novo aditivo de contrato, até quando, gente? Isso é dinheiro jogado no lixo. E quando vem uma tragédia como essa, o governo está totalmente desprotegido, o governo está totalmente, a sociedade vulnerável e a sociedade pobre que paga. Então, a sociedade brasileira precisa, nesse momento, de união para salvarmos o Rio Grande do Sul e união para cobrarmos dos governantes atuação eficiente, que tem como fazer uma administração pública eficiente. Mecanismo temos, legislação temos, só resta a sociedade cobrar desses prefeitos, governadores e presidente da República que, por acaso, não zelam muito pelo patrimônio público. Olha, muito obrigado e até a próxima.